Alguns artistas muito famosos, quando morrem, é normal que os fãs criem teorias e conspirações para não acreditarem nessa morte, e faz parte e é um processo natural dessa perda. Elvis Presley, por exemplo, também teve sua morte relacionada a algumas teorias. Mas assim, se vocês quiserem um vídeo sobre ele, deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer um outro vídeo falando só sobre essas teorias dele. Mas existe quem diga que eles dois estão por aí vivendo a vida juntos. Será que essa teoria é real? Já já a gente vai saber mais sobre isso. Eu sou Neto Carvalho e hoje vamos falar sobre teorias, conspirações, vida e morte de Michael Jackson. E esse é o canal Mente Criativa. Oficialmente, o rei do pop Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009. E hoje, dia 25 de junho de 2020, vamos lembrar da trajetória de Michael Jackson e vamos relembrar de muitas coisas que marcaram as teorias da vida e morte de Michael Jackson. Michael morreu aos 50 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, isso por causa de uma intoxicação aguda, e essa morte foi causada por um coquetel de remédios que chegou a ser até chamada de coquetel explosivo. Porém, fãs que se intitulam na internet como defensores da verdade de Michael Jackson mantêm comunidades online dedicadas a levantar evidências de que Michael não morreu e que o rei do pop vai ter um retorno ainda triunfal. As primeiras teorias surgiram logo com o desaparecimento das gravações da casa de Michael Jackson. Isso porque o departamento de polícia de Los Angeles conseguiu pegar as gravações, porém apenas 4 minutos desde que ele chegou em casa. E os momentos cruciais que mostram a morte mesmo de Michael Jackson nunca apareceram. E as teorias começaram a ser construídas logo que Michael Jackson morreu. Poucos dias depois da morte de Michael Jackson, vários fãs alegaram ter visto Michael Jackson em diversos lugares do mundo, porém nenhuma aparição nunca foi realmente confirmada e nunca foi comprovada nenhuma delas. E pra piorar, ninguém sabia exatamente o paradeiro do corpo de Michael Jackson entre a morte e o enterro. E o funeral foi realizado com caixão fechado, o que muita gente acredita que até hoje não tem nenhum corpo dentro desse caixão. Sai do necrotério, é carregado pelos 5 irmãos homens de Michael e logo depois a imagem é interrompida. Algumas celebridades também já afirmaram acreditar que Michael Jackson está vivo. Teddy Riley, um aclamado compositor que trabalhou com Michael Jackson no álbum Dangerous, afirmou que Michael Jackson está vivo sim. E o cantor Akon também já contou acreditar na sobrevivência de Michael e disse que acha que ele está vivendo por aí, escondido em algum lugar. E em 2016, muitos internautas piraram ao supostamente Michael Jackson aparecer em um vídeo postado no Instagram por Paris Jackson. Além disso, muitos fãs acreditam terem visto Michael Jackson nas filmagens do casamento de Sid Jackson, que é sobrinha do cantor e se casou um ano depois da aparição dele no vídeo do Instagram. E ainda em 2017, no mês de julho, Steve, que foi stylist de Michael Jackson por muitos anos, fez um tweet dizendo: "Em alguns meses, no máximo no final do ano, vocês vão receber ótimas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei." E isso deixou fãs enlouquecidos. E em junho de 2018, Steve, o estilista, resolveu polemizar de novo. Só que dessa vez ele compartilhou uma foto no Instagram de um homem vestindo calças pretas e meias brancas como Michael Jackson usava, e ele escreveu: "Em um estúdio, em algum lugar do mundo, um lugar secreto, ele vai voltar em breve." Mas qual seria o motivo grave o suficiente para um dos maiores cantores do mundo forjar a própria morte? Segundo a comunidade de fãs de Michael Jackson, ele forjou a própria morte como um plano de fuga. E isso porque em 2009 ele já tinha uma dívida milionária de 500 milhões de dólares. E a maior parte dessas dívidas eram de dívidas antigas que nunca foram quitadas. Michael Jackson, descansa em paz, porque muita gente te entende hoje em dia.
Só que por outro lado, é estimado que Michael Jackson já faturou mais de 3 bilhões de dólares desde a sua morte. Será que ele já previa que todo esse dinheiro ele iria conseguir ganhar e tem alguém que manda esse dinheiro para ele onde quer que ele esteja? Porém, também temos evidências de que a saúde de Michael Jackson era bem debilitada e que realmente ele pode ter morrido por causa de tudo que ele estava vivendo. A atenção constante da mídia, dívidas, ansiedade, muito trabalho e muito estresse com o trabalho como ele tinha são motivos suficientes para realmente ele tomar tanto medicamento como ele tomava e isso ter levado ele a óbito. É que podemos perceber que o corpo parece se mexer lá dentro. Da mesma forma que muitos esforços físicos para fazer todos os shows que ele fazia, uma saúde debilitada e remédios muito pesados são uma composição perfeita para uma parada cardiorrespiratória, que foi a morte comprovada de Michael Jackson. Só que temos um descaso muito estranho com o local de descanso de um dos homens mais importantes da música. E aqui entramos em uma outra teoria. A falta de qualquer identificação no local deixou muitos fãs chateados e isso fez com que muita gente fosse pra internet reclamar. A cripta está sem nome porque ele não está morto e não está enterrado ali, disse um fã. Jamais enterrariam Michael Jackson em uma cripta sem nome. Isso seria muito desrespeitoso. A situação toda é muito suspeita, disse outro fã. Enfim, o fato é que muita gente não acredita que ele esteja enterrado, ou pelo menos que não esteja enterrado ali. E há quem diga que Michael Jackson está vivendo a vida doidado. Isso é uma outra teoria da conspiração, vamos entender. Segundo muitos fãs, Michael Jackson resolveu morrer. E que ele está vivendo a vida doidado na companhia, sabe de quem? De Elvis Presley. Lembra que eu falei dele lá no começo? Vamos entender qual é a ligação entre Michael Jackson e Elvis Presley em toda essa teoria. Segundo a teoria, Elvis Presley deu conselhos a Michael Jackson, que já estava com todos esses problemas financeiros, com todos esses problemas com seus shows, com problemas de saúde e já não aguentava mais tudo isso, então ele resolveu seguir esse conselho. A teoria é que 32 anos antes da morte de Michael Jackson foi a morte de Elvis Presley. E a teoria diz que ele fez exatamente isso. Ele resolveu morrer para poder viver realmente a vida dele no México. E Michael Jackson, nesse período da morte dele, resolveu também fingir a morte e ir morar com Elvis Presley e curtir a vida junto com Elvis. Mas vamos lá, vocês acreditam que realmente Michael Jackson e Elvis Presley conseguiriam viver no anonimato? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eles conseguiriam morar no México, que não é um local tão escondido assim, e se Michael Jackson seria capaz de largar todo o brilho que ele vivia para viver escondido? A questão é que existe um site chamado Michael Jackson Scientist, que fãs postam fotos de Michael Jackson em supostos lugares pelo mundo. E isso já teve aparições dele na Austrália, em Israel, na Suíça, na Croácia, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, pelo mundo todo tem foto de Michael Jackson para comprovar que ele tá vivo sim e que tá vivendo adoidado. E inclusive um jornalista brasileiro chamado Dirceu diz ter recebido e-mails do próprio Michael Jackson e um vídeo mostrando que ele estava em Paris. E temos uma prova bem recente da falsificação da morte de Michael Jackson, que é um pequeno detalhe na certidão de óbito do cantor. Um youtuber mostrou no seu canal que o nome de verdade de Michael Jackson é Michael Joey Jackson, e ele comprova isso com o passaporte de Michael. Só que na certidão de óbito de Michael Jackson tem escrito Michael Joseph Jackson. Então assim, fãs ficaram enlouquecidos e foram procurar a irmã de Michael Jackson, a Latoya Jackson, para saber exatamente o que estava acontecendo ali. E a questão é que ela postou dizendo que o nome dele realmente era Joey e não Joseph, mas logo em seguida ela apagou essa postagem e a gente não sabe o porquê ela postou e o porquê ela apagou. Só que aí a questão é que surgiram ainda mais dúvidas da morte e ainda mais certeza de que ele tá vivo sim. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, porque agora a gente vai entrar em alguns detalhes e algumas questões que fãs questionaram sobre a morte de Michael Jackson. Michael Jackson morreu sem nariz? Será? É fake. Ed Winter, um perito de Los Angeles, negou o boato após ter acesso à autópsia de Michael Jackson.
Os rumores são falsos. As pessoas gostam de dizer que ele tinha esse nariz de cera que tirava à noite e colocava de manhã, mas não é verdade. Porém, é fato que a autópsia revelou algumas coisas sobre Michael Jackson e uma delas é que ele tatuou a boca dele para poder ficar um pouco mais rosada. Hoje em dia ele não precisaria disso, já que a gente tem vários lip tints, né, Boca Rosa? Boca Rosa Tint, o nome. Gente, eu tô apaixonada por esse efeito de lip tint. Michael Jackson era assexuado? Fake. Assim, eu nunca tive nenhuma experiência. Eu não posso dizer isso com nenhuma autonomia, mas muitas mulheres que tiveram sexo com ele costumam dizer que ele era quente, inclusive. E um outro questionamento que era muito comum na época da morte de Michael Jackson era se ele dormia com um tanque de oxigênio. Mas é fake também. Só que esse foi um dos boatos mais famosos sobre a vida de Michael Jackson. A teoria diz que ele só conseguia dormir com o auxílio de um tanque de oxigênio. Porém, o que muita gente não sabe até hoje é que esse boato foi feito pelo próprio Michael Jackson. E isso era para divulgar um curta-metragem de ficção científica em 3D. O curta Captain EO. Like we tripped their intrusion alarm, sir. Addy and Odie fluid, they got too close. We're going in. Já agora, em 2020, um grupo hacker afirma que Michael Jackson está vivo e está congelado. O grupo, que supostamente está ligado ao Anonymous ou a alguém tentando se passar por eles, diz que Michael Jackson está nesse congelamento em um tanque de nitrogênio e chega a dizer que foi um plano maquiavélico feito pela própria família de Michael. E eles ainda disseram que existe uma perfuração no peito de Michael Jackson, que é por onde eles colocam tudo o que é preciso para que o corpo de Michael Jackson não apodreça. Mas, mais uma vez, nada comprova essa tese. E para dar um pouco de embasamento a essa história que eles estavam falando, esse perfil postou algumas fotos de Michael Jackson deitado e que mostrava essa perfuração. Porém, algumas pessoas foram pesquisar e rapidamente descobriram que essas fotos foram divulgadas há muito tempo atrás, no período de 2009, que foi quando Michael Jackson morreu. Então essa foto não comprova absolutamente nada para 2020. Então o fato é que ninguém realmente tem muitas provas sobre nenhuma das conspirações, nenhuma das teorias. E todos nós seguimos esperando revelações reais sobre esse caso. Se você gosta de Michael Jackson, já compartilha esse vídeo com quem também gosta, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @ncnetocarvalho.